Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para a gente falar um pouquinho mais sobre compliance. Antes de tudo, por favor, quem ainda não é da comunidade da Compliance Premier, entre, tá aí o QR Code, escaneie, faça parte da comunidade. A gente sempre troca bastante informação por lá, ok? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o modelo das 3 linhas, vamos falar um pouquinho o que é esse modelo das 3 linhas. Antigamente ele era chamado de modelo das 3 linhas de defesa. Hoje a gente já não usa mais o 3 linhas de defesa, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos falar sobre o custo do projeto de compliance, o quanto custa, o que a gente deve se preocupar dentro dessa expectativa de custo, e também vamos falar sobre cronograma de um programa de compliance, como a gente monta um cronograma para implementar um programa de compliance. Aqui, inicialmente, eu queria voltar um pouquinho. Isso aqui foi um slide que a gente usou lá na primeira aula, então quem ainda não assistiu, volta lá para assistir a aula completa. Mas aqui eu queria voltar um pouquinho nele para a gente falar o que é compliance. Por que eu quero falar sobre isso? Porque quando a gente for falar sobre o modelo das 3 linhas, a gente precisa entender que o programa de compliance é sim um programa de gestão de risco. Que a nossa preocupação quando a gente fala de um programa de compliance é garantir uma gestão adequada dos riscos da empresa. Então tá aqui a importância. O programa de compliance é sim um programa onde a gente tem, a gente busca implementar uma cultura de integridade e ética dentro da empresa, onde a gente busca falar sobre conformidade, estar em conformidade com diversos normativos internos e externos e outras grandes coisas, e também é algo que extrapola a simples prevenção, a lavagem de dinheiro, a financiamento ao terrorismo e as medidas anticorrupção. É algo muito maior que isso. Por isso que a gente fala que é uma cultura de integridade. A gente não pode confundir o programa de compliance com só a ausência de corrupção. O programa de compliance é muito maior do que isso. É toda uma cultura de integridade ética dentro das empresas. E para isso, a gente precisa, obviamente, ter um programa de gestão de riscos, acompanhar quais são os riscos aos quais a empresa está exposta e também como mitigar esses riscos. E para isso, a gente entra aqui no modelo das 3 linhas. Como eu falei para vocês, antigamente o modelo das 3 linhas ele era chamado modelo das 3 linhas de defesa. Ele mudou esse nome de linhas de defesa justamente para a gente não entrar na ideia de que só essas áreas são as defesas da companhia, da empresa, todo mundo tem essa responsabilidade. E o modelo das 3 linhas, ele junta o corpo administrativo, que seria essa primeira linha, junta também a área de gestão, de compliance, que vai ter essa atuação ali mais específica com temas de conformidade, e também a auditoria externa. Ele é um modelo onde as áreas se complementam, onde as áreas falam umas com as outras e todas essas áreas têm um papel fundamental dentro desse processo de implementação de um programa de compliance e de gestão de riscos da organização. A primeira linha de defesa, ela vai trabalhar aqui, ela vai identificar e mitigar os riscos do dia a dia, ou seja, é quem está a operação, é quem está com a mão na massa executando as ações da empresa. Só quem está com a mão na massa lá na operação no dia a dia e que consegue enxergar esses primeiros riscos. Então, essa linha, ela é fundamental. Não que as outras não sejam, as outras são também, mas essa primeira linha, ela é importantíssima. A segunda linha é define e supervisiona. Então, ela vai definir ali diretrizes, vai trazer um suporte técnico, vai acompanhar junto com a primeira linha, com a operação, se aquela ação, aquele protocolo, aquele controle que foi estabelecido, ele está funcionando. Então, é quem vai definir quais são as diretrizes. A partir da definição dessas diretrizes, essa segunda linha ela vai supervisionar a primeira linha para identificar se efetivamente tudo que está dentro do protocolo está sendo executado e os riscos estão sendo mitigados. E a terceira linha, ela vai oferecer essa auditoria independente, essa verificação, essa avaliação independente e, obviamente, essa avaliação, ela vai checar a eficácia dos controles. Ok, a segunda linha criou os controles, a primeira linha está implementando os controles. Vamos ver se esse controle que foi criado pela segunda linha e que está sendo implementado na prática lá pela primeira linha, se eles estão funcionando, se eles estão chegando aonde tem que chegar, se estão garantindo que o risco, a empresa não está com o risco prestes a ser acionado ali, né? Então, é muito importante isso. É óbvio, pessoal, que no mundo ideal, que é o que a gente destaca aqui para vocês, essas áreas, essas linhas, elas são independentes, né? Uma
não é uma pessoa que supervisiona e que define as diretrizes, ela não opera lá na frente. Mas esse é o mundo ideal, em especial para pequenas e médias empresas. Às vezes esse mundo ideal fica um pouco mais distante, mas a gente tem que buscar o máximo de isenção na execução dessas ações aqui de forma separada. Então, mais uma vez, o programa de compliance, ele é sim um programa de gestão de riscos, e quando a gente fala de gestão de riscos, a gente não pode esquecer das 3 linhas, as antigas 3 linhas de defesa. Então a gente tem que estar sempre muito atento como a gente coloca as 3 linhas para funcionar dentro da empresa. Ainda que a sua empresa seja uma pequena e média empresa e que você não consiga ter pessoas específicas para cada uma das áreas, né, das linhas, melhor dizendo, separadamente, observe, tira o chapéu, né? A pessoa que está lá na primeira linha de defesa, quando vier para a segunda linha, tira o chapéu, veste um outro chapéu para vocês conseguirem aplicar da melhor forma possível, ok? Depois aqui na sequência, eu quero falar um pouquinho sobre custo de um projeto de compliance. A gente vai ficar um tempinho aqui falando nesse slide aqui, batendo um papo com vocês. Por quê? É fundamental que o responsável pela área de compliance, o Compliance Officer, ele tenha uma verba destinada para a organização ali da área de compliance do departamento. Então é muito importante. E quais são, Natália, os gastos que eu vou ter dentro da minha empresa para executar um programa de compliance? Vou falar um pouquinho sobre eles. Mas muito importante que a gente vai falar na próxima aula, que é o apoio da alta administração. O apoio da alta administração, inclusive, vai trazer para a nossa empresa, para a nossa área, o budget, o valor, o orçamento necessário. Então, vamos abordar isso na aula seguinte. Hoje aqui, para falar de custos de projeto, o que precisa ter dentro desse seu orçamento? Obviamente, um valor para você realizar treinamentos. E aqui não é só para treinamento físico, pode ser para treinamento online também, é o material, se você vai precisar alocar um espaço ou não, se você vai precisar alocar cadeira, se você vai precisar alocar algo para expor ali as informações, é o material, é comunicação. Vai ter comunicação, eu vou ter que contratar uma agência para me ajudar a fazer essa comunicação. Isso tudo é muito importante. Então, saiba que para realizar treinamentos vocês precisam de orçamento e isso tudo precisa estar dentro do orçamento de vocês. Um item aqui que eu não falei, mas que é muito importante para a área, quando a gente fala de treinamentos, são os brindes. Tem muita gente que fala, Natália, mas brinde, parece que eu tô fazendo a pessoa participar do treinamento por causa do brinde. Sim, a gente quer que a pessoa participe, ainda que ela vá lá buscando o brinde no final. Se ela participar no primeiro momento, ela está recebendo a informação, que é o fundamental. Um outro ponto, contratar ferramentas. Você vai precisar de orçamento para isso. Você precisa contratar ferramenta, seja um sistema de gestão do seu programa de compliance, um sistema de gestão de riscos, um canal de denúncia, ferramentas de background check, né, para fazer as due diligence. Isso tudo aqui você tem que ter orçado e você tem que ter um budget para isso dentro da sua empresa. Natália, eu não vou conseguir com a minha empresa ter orçamento para nesse primeiro ano fazer tudo isso. Ok, vamos aos poucos, mas saiba que você precisa desse orçamento. Você precisa de orçamento também para contratar pessoas para o seu departamento de compliance. Muitas vezes a gente trabalha no formato equipe, né? Uma única pessoa. Mas a gente precisa, com a robustez, com o tamanho, com o crescimento do programa de compliance, você vai precisar ter pessoas te auxiliando. Ainda que não sejam pessoas internas, que sejam pessoas externas, que seja uma consultoria, você também vai precisar desse apoio. Para realizar investigações, seja investigações in-house ou mesmo contratar uma consultoria para te apoiar, você vai precisar. Óbvio, investigação não é sempre que você vai conseguir fazer uma investigação contratando alguém, muitas vezes você vai fazer internamente, mas pode ser que seja um caso ou outro que você precise. Então, tenha no seu radar que você precisa em algum momento e poderá precisar contratar alguém para realizar investigações, ok? Outros valores que a gente gasta é impressão de códigos e políticas. Hoje em dia a gente distribui muita coisa online. Sim, a gente distribui muita coisa online. Mas é sempre legal você chegar numa empresa e na recepção ter um código impresso ali, encadernado, bonito, para que as pessoas vejam. Isso é uma apresentação do seu programa de compliance. Então você também precisa de budget para isso. Realizar comunicações. Para realizar comunicações dentro da sua empresa, as comunicações relacionadas à compliance, óbvio, você vai precisar de uma parceria junto ao pessoal de endomarketing,
mas você também precisa ter um budget para isso. Contratar auditorias, se você precisar fazer auditorias, você precisa ter um budget para isso. Contratar consultorias externas, seja consultoria jurídica, consultoria de compliance, consultoria para investigações, para treinamentos, contratar pessoas para fazerem treinamentos, também precisa estar no seu radar. E também uma parte de capacitação dos seus profissionais, até sua mesmo. Então, participar de eventos de compliance, fazer treinamentos, fazer cursos, fazer coisas que engrandeçam e levem o departamento de compliance para um outro nível dentro da companhia. Faz parte, como eu sinalizei lá no início, do papel da alta administração, separar um orçamento, separar um budget para te ajudar nesse custo do projeto de compliance. Aqui eu trouxe, pessoal, para vocês a ideia do que você precisa ter quando você for falar de orçamento. Está chegando no final ali, do meio para o final do ano da sua empresa, você precisa começar a pensar no seu orçamento do ano seguinte. Então, olhe para tudo isso, tenha isso tudo em mente na hora que você for criar um orçamento para o seu departamento, para a sua área, ok? Seguindo aqui, vou falar sobre o último tema da aula de hoje, que é a parte do cronograma. O cronograma de um programa de compliance, ele é fundamental por um motivo muito claro. Tanto a alta administração quanto o resto da empresa precisa saber o que você vem planejando e quais são as próximas etapas. Porque a partir do momento que eles veem as coisas caminhando na área de compliance, eles conseguem entender que o departamento de compliance vem fazendo um trabalho. É um cronograma simples, mas estabeleça para esse seu ano, para o ano que vem, o período seguinte, esse semestre, o próximo semestre, quais são as ações que você vai fazer dentro do seu programa de compliance. Ah, Natália, estou começando agora. Ok, não tem problema. Estabeleça um cronograma do início, desde a apresentação do departamento de compliance pela alta administração para a empresa toda, iniciar os relacionamentos da área de compliance com outras áreas da empresa, então ir lá se apresentar, faça a análise de riscos da sua empresa, dos riscos de compliance. Então, isso aqui é um exemplo de um cronograma inicial, mas tem esse cronograma para que você possa estabelecer prazos para execução das tarefas e também para que você possa mostrar para a alta administração que aquelas tarefas vêm sendo cumpridas. Porque se a gente não tiver um cronograma, pessoal, onde a gente, a alta administração, consiga acompanhar o que vem sendo feito dentro da área de compliance, o que acontece no final do dia é que o dia a dia consome a gente e a gente não consegue pensar e nem executar ações estratégicas que são necessárias. Então, o cronograma de compliance, ele é muito importante justamente porque você consegue apresentar para a alta administração e o resto da empresa também consegue acompanhar o crescimento e o andamento do programa de compliance. E aí, isso é importante para você e para a área de compliance também. Então, pense em cronograma como uma forma de prestar contas do que você vem fazendo dentro do departamento de compliance e fazendo aqui de forma estratégica, tá? Porque o dia a dia ele consome a gente mesmo, não tem jeito, mas a gente precisa pensar estrategicamente e tá alerta para isso, ok? Então, hoje, assim a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula, eu espero vocês para a gente falar sobre outros temas, mas quem ainda não é da comunidade Compliance PME, acessa aqui o QR Code e faça parte da nossa comunidade. Como eu disse lá no início da aula, a gente sempre traz muitas informações, então entre lá, faça parte, assine a nossa newsletter, porque tem sempre muitas informações por lá. Na próxima aula, a gente vai falar, como eu já disse para vocês, sobre boas práticas do apoio da alta administração ao programa de compliance. Eu aguardo vocês e até lá. Tchau, tchau!